ela não é só um problema de saúde pública, ela é um problema também de segurança pública, é um problema da sociedade, né? Esse processo de investigação qualificada, para mim, ainda é o melhor caminho, né? O melhor caminho justamente para a gente reduzir a massa carcerária e qualificar a massa carcerária. Onde nós prendemos as pessoas pobres e pretas, que se a gente olhar a cor da cadeia, ela tem classe social. Não vem um baseado de maconha correndo atrás do sujeito, nem um cachimbo de crack. Eu acho que o sistema prisional brasileiro ele está direcionado hoje, não é culpa dos governantes, mas ele acabou se construindo assim, se formatando assim, mas ele é formatado hoje para qualificar os delinquentes, não para ressocializar. Eu já vi que a conversa vai ser afiada, né? Fala, turma, começando mais um Conversa Fiado, seu podcast de entretenimento, de humor, de informação. Buenas, pessoal, vamos para mais uma conversa fiada e dessa vez um tema super sério e importante. Um tema que talvez nem se converse tanto pelos bares aí afora, mas que com certeza merece muito debate. É isso aí, então, um prazer estar com você que escuta a gente em áudio no Spotify, no Deezer ou no Apple Music ou em vídeo no YouTube. Aproveita, segue a gente, se inscreve no canal no YouTube, compartilha o nosso material, dá sugestão de tema e constrói a conversa fiada mais democrática desse país. Iniciando então mais uma conversa fiada e hoje o tema é drogas, um caso de polícia ou de saúde pública. Segundo o relatório mundial sobre drogas, divulgado em 2020 pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, 269 milhões de pessoas usaram drogas no mundo em 2018. Em comparação com 2009, tivemos um aumento de 30%. O mesmo relatório demonstra que mais de 35 milhões de pessoas sofrem de transtornos associados ao uso de drogas. Mais de 3,5 milhões de brasileiros consumiram drogas durante o período da pesquisa realizada pela Fundação Oswaldo Cruz, em 2017. Segundo o estudo, quase 10% dos brasileiros relatam ter usado drogas ao menos uma vez, sendo a maconha a droga ilícita mais usada. Segundo o levantamento da Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados, realizado em agosto de 2016, o narcotráfico entra no Brasil aproximadamente 15,5 bilhões ao ano. É importante também falarmos que o crime de tráfico de drogas lidera o ranking dos delitos mais comuns entre os presos no Brasil. Isso é o que mostra o Infopem, Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias de 2019, divulgado pelo governo federal. Então, para conversar com a gente sobre esse tema, convidamos a doutora em Antropologia e Saúde Coletiva, mestre em Psicologia Social e Institucional e pesquisadora em Saúde Mental, Carol Veiga Cabral. E também o secretário de Segurança Pública de Canoas, ex-chefe da Polícia Civil do Estado, mestre em Direito e professor universitário, delegado Emerson Bente. Então, delegado, começamos primeiramente com você. Obrigada por topar essa conversa com a gente. E, afinal, o tema das drogas é um caso de polícia ou um caso de saúde pública? Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, Lucas, Caroline. Satisfação debater com a doutora Carol. Eu vou rebater essa tua pergunta. Por que você começou por mim e não pela doutora Carol? Significa que uma tendência sua é roteiro. Achar que é coisa de polícia e não coisa de segurança, de saúde pública? Na verdade, é um debate muito antigo, né, Carol? Me permita te chamar assim. E merece cada vez mais atenção. Acredito que em 2006, quando a legislação brasileira ela começou a compreender esse conceito de que é um problema assim de saúde pública que precisa ser tratado, isso acabou tendo na prática um viés de segurança pública muito forte. Explico o meu raciocínio. 2006, com a descriminalização da questão do porte, né? Ou seja, até há um encaminhamento policial, mas não há uma pena atribuída, uma pena restritiva de liberdade nesse sentido. Isso gerou, de certa forma, um boom, né? Um boom no uso de drogas no país e o tráfico se incrementou. A partir de 2006, nas análises que a gente faz de inteligência criminal,
a gente percebe um crescimento do tráfico como um todo no país. Claro que a gente não pode atribuir a essa causa da lei a causa única, né? Existem vários outros fatores, mas a partir daí foi o gatilho que propiciou esse processo, transformando vários aspectos da segurança pública, e talvez o mais grave em relação a isso foi o que aconteceu aí a partir de 2013 até 2017, em torno de 4 ou 5 anos, onde nós tivemos um crescimento muito grande dos crimes letais intencionais, especialmente questão do crime de homicídio. Então, tendo uma repercussão muito grande dentro da sociedade brasileira, com inúmeros casos de disputa territorial do tráfico, principalmente baseado nisso, né, a disputa de território e a disputa de rotas de tráfico talvez sejam hoje ainda os principais motivos dos homicídios no país. E quando a gente fala em disputa de território, a gente está falando de pequenos grupos disputando territórios de venda e comercialização de droga. Quando a gente está falando de disputa sobre rotas, a gente está falando de grandes facções, né, principalmente rotas não só nacionais, como também internacionais, de chegada da droga no país. Então, só para elencar, né, um dos efeitos desse processo de compreensão de que a droga, sim, é um problema de saúde pública, precisa ser tratado, mas que tem seus efeitos muito fortes dentro do contexto de segurança pública. Pelo menos é uma visão, assim, ao longo do tempo. Eu fui 2 vezes diretor do DENARC no estado do Rio Grande do Sul, antes de ser chefe de polícia. Fui diretor em 2002, quando a gente começou, de certa forma, perceber um crescimento do uso do crack no Rio Grande do Sul, né, muito forte no interior, como cidade como Bento Gonçalves e também em Porto Alegre. E quando eu retornei ao DENARC em 2015, o crack já tinha sido, inclusive, culturalmente retirado do processo comercial, porque ele causava um dano muito grande ao cliente final. Então, o traficante que tinha a intenção de ganhar um determinado valor, ele acabava perdendo clientes para o crack. Isso fez com que ele compreendesse, nesse período de tempo, que a lógica seria, né, voltar a trabalhar muito forte com a questão da maconha e da cocaína, e tivemos, a partir de 2014, 2015, um incremento muito grande das drogas sintéticas, especialmente no Rio Grande do Sul, né? Então, outro fator aí de agregação cultural, mas também com um efeito sobre a saúde pública muito forte também, né? Carol, vou puxar para a Carol Cabral, então, a doutora Carol. O tema, e eu quero te fazer a mesma pergunta, é um caso de polícia ou é um caso de saúde? Bom, boa noite a todos e todas. Obrigada pelo convite, por estar aqui no Conversa Afiada. Eu já vi que a conversa vai ser afiada, né? Vai ser muito legal. Olha, gente, eu diria que eu faria mais uma dobra nessa questão, né? Ela não é só um problema de saúde pública, ela é um problema também de segurança pública, é um problema da sociedade, né? Então, existe droga desde que o mundo é mundo, desde que o primeiro ser humano pisou sobre a Terra, vamos pensar assim, a gente tem relato de uso de substância ou de alteração de substâncias naturais para criar algumas condições específicas. Desde cunho religioso até o que a gente chama, no campo da saúde pública, de um uso recreativo, né? E à medida que as nossas sociedades vão avançando e que a gente vai tendo uma predominância de um modelo capitalista, neoliberal, onde consumir é a ideia. Você é o que você consome. Ter dinheiro é o que te coloca num determinado ranking e te dá determinados acessos sociais. Então, a droga, ela vai se tornar mais uma mercadoria a ser disputada nos territórios, né? Então, assim, a própria concepção de droga, a gente poderia voltar a isso depois, né? O que é droga? O que vira droga, né?
quando estava ouvindo aqui o Emerson falar, o delegado Emerson falar, eu fiquei pensando nisso, as alterações que vai se fazendo nos produtos, e como ela é uma droga ilícita, eu não tenho como ter controle sobre essa droga. Por exemplo, eu vou falar de uma droga lícita que dá muito barulho e muito problema para nós na saúde pública hoje, que no início aqui eu estava contando pro pessoal. A cloroquina. A cloroquina é uma droga lícita, tá? Ela é uma droga que está regulada no mercado pela Anvisa, ela está nos dando um baita de um problema por conta da má indicação de uso. Que a diferença entre ser remédio e veneno é a dose, gente. Você não pode tomar uma coisa que você não precisa no seu organismo. Então, a gente está tendo paciente chegando com problema renal, e eu estou falando de pacientes jovens, agravado pelo uso constante como profilaxia de uma substância que não tem efeito para a COVID, por exemplo, né? Então, vejam como é fácil e como é nebuloso também o terreno do que a gente entende por droga, porque a cloroquina é uma droga, nós na saúde entendemos todas as substâncias como drogas, a questão é que vai ter umas que são lícitas e outras ilícitas. E a gente também já viu o tráfico de drogas, vamos dizer assim, farmacológicas lícitas em alguns períodos, assim como teve, por exemplo, o período da lei seca, que tirou o álcool, né, nos Estados Unidos do comércio, mas colocou ele num comércio secundário. E como é que a gente faz o enfrentamento a esses quartéis que se montam, gente? Eles têm uma força absoluta, né? Eles dominam os territórios e, na verdade, nós, por exemplo, na saúde, muitas vezes, para entrar nesses territórios, nós temos que fazer negociações com o tráfico para poder prestar assistência, né? Prestar ajuda às famílias, às pessoas, porque se a gente não fizer assim, a gente não entra lá, né? Então, ela é uma questão, eu diria, de toda a sociedade. Sim, e agora é interessante falar a questão das drogas, da cloroquina. A gente tem outros casos aí, né? Até mais pra frente a gente tem outras perguntas. Tem Rivotril, Lexotan. Dipirona, por exemplo, por que ela é proibida em outros países, é permitida aqui? Ou a gente poderia pegar vários medicamentos, né, que são proibidos em outros países e aqui são permitidos, ou alguns que são proibidos aqui são permitidos em outros lugares. A questão de ser ou não droga, eu concordo com a doutora Carol, é uma questão de convenção social. Claro que tem um fundo técnico, eventualmente, passa por um setor nesse sentido, mas desde que a gente conhece a humanidade, tem notícia de uso de algum tipo de droga diferente, seja baseado em um simples chá, né, que pode ter os efeitos, ou seja, uma produção sintética como são as drogas atuais, né? Sim. Deixa eu ir para ti, Carol, continuar contigo, só uma dúvida. Tu acha que o SUS hoje ele tem estrutura para atender os dependentes químicos e garantir o tratamento e fazer todo o processo? Lucas, eu te diria que o SUS tem estrutura sim, né? Qual é o nosso problema hoje no Sistema Único de Saúde? Nós temos uma emenda constitucional, a emenda 95, que congelou os gastos em saúde nos próximos 20 anos, né? Desde lá de 2017, tá? Então, nós temos um problema real de orçamento. Nós precisamos expandir a nossa rede de atenção psicossocial, que é a rede que cuida das pessoas, e aí eu diria, não só de dependentes químicos, Lucas, porque dependente químico é aquela pessoa que ela já está num tipo de uso onde a gente qualifica isso como um uso problemático. Existem pessoas que fazem uso de substâncias, de drogas, lícitas e ilícitas, mas ainda não são dependentes químicos. São usuários de substância psicoativa, vamos pensar assim. Então, essa diferença é importante fazer, senão todo mundo que toma uma cervejinha aqui está ferrado. Todo mundo que fuma um cigarro tem que ir para o SUS? Não é assim. É preciso perceber isso, né? Porque por que o ser humano busca droga? Gente, a droga é inanimada. Não vem um baseado de maconha correndo atrás do sujeito, nem um cachimbo de crack, nem uma carreirinha de pó. O sujeito é que busca, né? E por que a gente busca? Porque a gente quer prazer. E a gente está tendo muito pouco prazer nessa vida. Não me surpreende que tenha um aumento. Agora, com a Covid, nós tivemos um aumento absurdo no uso de álcool. Isso está se refletindo. Por um lado, é ruim, para nós no sistema é ruim, porque o álcool é uma droga
é das mais perigosas que nós temos. O delegado está aqui, vai saber mais do que eu, mas é a mais responsável por acidente automobilístico, brigas, com sequência da briga com morte, uso de arma de fogo, enfim, um monte de coisa que vem na esteira do uso, né, do álcool, violências de todas as ordens, além de tudo, numa situação pandêmica como a gente está, que há toda uma questão econômica posta aí, que vai piorando a situação dessas famílias. Mas, às vezes, para aqueles usuários, aquela é a única substância que dá algum momento de prazer para aquela família, para aquela pessoa especificamente. Então, esse momento histórico que a gente está vivendo, Lucas, é um momento onde o SUS está agonizando, né? E nós não queremos palmas, me desculpa, nós queremos ajuda das pessoas para, primeiro, restituir o orçamento, revogar essa emenda constitucional 95. E o segundo ponto legal é alterar novamente a política de saúde mental, álcool e outras drogas desse país. Nós tínhamos uma política que era exemplo, né? Ela é regulada por uma portaria ministerial, que era a 3088, de 2011, e a partir de 2017 ingressou uma nova portaria ministerial, a 3588, né? E com esse ingresso, a gente volta a um velho modelo, que é o modelo manicomial, né? Então, qual é a grande, vamos dizer assim, ideação, né, dessa nova portaria? É a abstinência, a internação, tá, e o cuidado ambulatorial. Nós já provamos desse modelo, não só no Brasil, como no mundo inteiro, e não funcionou, ele fracassou. Nós precisamos de um modelo de atenção psicossocial, em especial num país como o nosso, que está cheio de desigualdades sociais. A gente precisa garantir que essas pessoas tenham outros prazeres, né? Que elas possam desejar outras coisas, que elas possam ter outras oportunidades. Então, a gente precisa lutar também para revogar essa portaria e voltar a trabalhar na RAPS com o modelo de atenção psicossocial. Show de bola. Vou voltando ali agora para fechar para o delegado. Essa questão das drogas é um caso de saúde pública, um caso de polícia também, né? E a gente sabe hoje, nos presídios, que tem esse problema da comunicação, né, de um preso, que movimenta o tráfico lá dentro da cadeia. E qual a maior dificuldade para se cortar efetivamente a comunicação desse preso, que controla o tráfico e controla uma série de outras coisas que influenciam, inclusive, na saúde de outras pessoas aqui fora? Mas não é um problema simples de resolver, tá? Até porque ele envolve duas questões que eu entendo como básicas nesse contexto, Carolina. Qual é a primeira? Decisão política de fazer. Só que não é simplesmente uma decisão de alguém, de um secretário de Segurança do Estado, de um ministro da Justiça e Segurança Pública chegar e definir: vamos bloquear, né, a comunicação do sistema prisional. Isso tem um efeito em cascata, assim, que parece simples de resolver, mas é extremamente complexo. Você fazer isso de uma hora para outra, né, em uma cadeia ou uma prisão, pode ser pequena, isso gera, né, uma possibilidade de risco de fazer o que se chama na prática, né, de os presos virarem a cadeia. E mais, de ter uma repercussão na rua. A gente já tem casos históricos no país, isso aconteceu, né, de certa forma, a rua virando em 2006, uma grande facção do país no estado de São Paulo, repercutiu não só em São Paulo, mas repercutiu em outros estados, como Mato Grosso do Sul, por exemplo. Então, tem aí uma complexidade nesse primeiro ponto, que é a questão da decisão política. O segundo ponto é a questão financeira. Para você fazer isso, tem um custo tecnológico muito elevado. E as operadoras não colaboram com isso, né? Por exemplo, você vai instalar num determinado presídio um sistema de bloqueio do sinal. Ele tem que ser por zonas, ele não pode atingir as pessoas fora daquele território do presídio.
e a operadora, percebendo que ela perde o lucro, né, daquele contexto, naquela mediação, o que ela faz? Ela aumenta o sinal da torre. Isso, de certa forma, ferra com todo o processo, com todo o custo, né, de estudo prévio para a contratação de um sistema. O que é o ideal? O ideal é, a cada novo presídio, o presídio já ser construído com essa tecnologia. Porque aí o preço que vai para lá, ele já sabe que o sistema daquele presídio é um sistema de bloqueio de comunicação. Isso vai impedir a comunicação de preso com o mundo exterior? Não. O preso encontra outras formas de comunicação. Então, eu vou dar aqui um exemplo para vocês terem uma ideia de como ele encontra. Ele pode continuar usando um celular lá dentro, mas o que ele faz? Ele usa um chip pequeno, um armazenador de conteúdo. Durante o período que ele está lá dentro, ele registra todas as suas ideias, pensamentos num arquivo. Quando recebe a visita de um parente, de um amigo, ele pega aquele microchip que é pequeno pra caramba e entrega, a pessoa bota numa dobra de roupa e sai do sistema prisional. Isso, eu estou dando um exemplo real do que já aconteceu e do que foi detectado. E existem várias outras formas de comunicação que são possíveis. A comunicação vai existir sempre, né? E nós temos, de certa forma, uma restrição normativa, constitucional, até prevista da questão de monitoramento. Eu posso monitorar, sim, desde que eu tenha uma ordem judicial, tenha motivo, tenha justa causa para a instauração de uma investigação nesse sentido. Mas acredito hoje, eu penso diferente do que eu pensava antigamente, né? Antigamente, se você me perguntasse há 15 anos atrás, talvez eu te diria, não, vamos continuar monitorando o preso, porque é essa forma da gente conseguir informação do que acontece fora do sistema prisional, porque a ordem vem de dentro. Hoje eu já diria que não, vamos bloquear o monitoramento, vamos implantar o monitoramento para bloquear a comunicação, porque é a melhor forma. Eu diria que se a gente fizesse isso em todo o sistema prisional hoje no país, nós não teríamos aí 60% da criminalidade que é registrada hoje. Eu quero chegar num ponto, delegado, interessante, porque nós temos um episódio que nós gravamos sobre o tema de bandido bom e bandido morto, tá? Participou com a gente o ex-superintendente da SUSEP, o Ângelo Carneiro, e a comandante Nádia, tá? E a gente entrou muito nesse assunto da superlotação das cadeias, essa é uma realidade aqui do Rio Grande do Sul. A gente entrou no assunto da questão se a cadeia reabilita ou não um preso, né? Bom, o que os estudos indicam? Primeiro, nós somos um dos países do mundo que mais prende, né? Isso é um fato. Segundo, os brasileiros é o crime também que mais prende. Como é que resolve, então, o problema da criminalidade, sobretudo o problema das facções e do crime organizado, sem abarrotar ainda mais o sistema carcerário? A resposta que eu vou tentar te dar parece uma resposta simples, mas não é. Ela é pautada numa lógica de que a investigação criminal ela tem que se pautar hoje basicamente numa investigação mais qualificada. Tá? Eu te diria o seguinte, eu assumi a chefia de polícia em 2016 e a gente foi fazer uma análise, né, uma diagnose de todas as operações, todos os trabalhos que vinham sendo feitos, e a gente verificou que a maior parte das operações da Polícia Civil Gaúcha eram pautadas no combate ao tráfico de drogas. Existia um número muito pequeno de investigação, de resolução de crimes patrimoniais, e já havia, de certa forma, um direcionamento que tinha começado em 2012, quando eu era chefe da inteligência, o atual vice-governador era chefe de polícia, na questão da melhoria dos índices de resolução de homicídios, com a criação das de mais delegacias especializadas em Porto Alegre. Quando eu deixei a chefia de polícia, nós tínhamos aí 17 delegacias de homicídio em todo o estado. Já
focadas especificamente nesse resultado. Quando a gente fez essa diagnose em 2016, ao assumir a chefia, nós começamos a implantar uma cultura diferente, uma cultura da investigação qualificada pautada no enfrentamento ao crime organizado. Para você ter uma ideia, no ano anterior, a gente tinha feito uma única instauração e remessa de inquérito referente a crime organizado na Polícia Civil Gaúcha em 2015. Então, havia uma incipiência nesse conteúdo e também investigações de lavagem de dinheiro. Então, 2 aspectos que, a partir de 2016, nós passamos a enfrentar cotidianamente, acompanhar, monitorar, não o indiciamento do autor de furto, não o indiciamento do autor de um eventual roubo. A gente fazia esse acompanhamento também, porque passamos a trabalhar com gestão. Mas a gente passou a acompanhar o que as delegacias estavam fazendo de inquéritos de crime organizado e inquéritos de lavagem de dinheiro. Isso fez com que a gente conseguisse chegar no final de 2018, quando eu entreguei a chefia de polícia, em inúmeros indiciamentos, centenas de indiciamentos por crime organizado e lavagem de dinheiro, e mais a apreensão, né, de produtos de origem criminosa relacionada ao tráfico, ao roubo, ao jogo de azar, que hoje tem uma relação muito grande, e é importante dizer isso, o jogo de azar hoje tem uma relação muito grande com o crime organizado, né? E não é com o crime organizado lá do grupo que se reúne e explora só jogo de azar, não. É um processo verdadeiro de máfia em todo o país nesse sentido. Então, esse processo de investigação qualificada, para mim, ainda é o melhor caminho, né? O melhor caminho justamente para a gente reduzir a massa carcerária e qualificar a massa carcerária, colocar quem realmente tem ingerência sobre os crimes na rua no sistema prisional. A gente vê esses dados hoje na rua. Aquele trabalho formiguinha que começou ali em 2016, hoje nós temos aí reduções cada vez maiores da criminalidade. Significa que a adoção daquela política em termos de investigação contribuiu para a redução dos índices criminais em todo o estado do Rio Grande do Sul hoje, felizmente. Uhum. Puxando, delegado, aproveitando isso, não sei se o senhor teria algum dado, assim, de cabeça, é meio ruim perguntar, mas quanto se investe em pessoal e em recursos estatais, enfim, para montar uma operação antitráfico? Por isso cima. Carolina, isso a gente procurava fazer, né? O quanto custava, de certa forma, para os cofres públicos uma operação policial. Porque a gente, essa investigação qualificada, a gente sempre pautou no seguinte: não precisa uma grande equipe, né? Se 2 policiais coordenados por um delegado fizerem um trabalho durante 6 meses, reunindo elementos, fazendo uma investigação tecnológica qualificada, usando os meios adequados e legais, coletando evidências, indo para a rua e tal, ou seja, são 2 policiais que vão utilizar os meios, né, existentes, mas que ao final ali vão poder fazer com que se tenha uma operação policial, que daí sim ela tem um custo mais elevado para a execução. Então, dependendo do número de policiais envolvidos em termos de deslocamento de viatura, em termos de áreas, em termos de gastos, uma operação policial envolvendo 500 policiais, ela pode ter aí um custo de 250 mil. Mas veja, se eu trabalhar com a lógica de que essa investigação qualificada de enfrentamento ao tráfico também seja uma investigação qualificada de lavagem de dinheiro, eu, na mesma operação em que eu tenho o custo de 250 mil, eu posso recolher 10 milhões, 15 milhões do tráfico em veículos, em armas, em bloqueio de contas. Então, é um trabalho que se paga. É um trabalho que se paga naturalmente. Basta, né, que os estados
se deem conta disso. É importante dizer, Lucas e Carolina, que essa metodologia que a gente utilizou em 2016, no enfrentamento à lavagem de dinheiro, ao crime organizado, relacionado ao tráfico de drogas, ela passou a ser adotada pela maioria dos polícias civis do Brasil. Né? Ou seja, nós criamos um grupo gestor de recuperação de ativos dentro da Polícia Civil Gaúcha, e esse grupo gestor e o direcionamento através de lei ou decreto estadual para que esses valores pudessem vir para reinvestir na Polícia Civil, esse procedimento foi adotado pela maioria das polícias civis do país nesse período. Então nós conseguimos levar esse tipo conceitual de investigação com um resultado mais efetivo quando nós fomos presidente do Conselho Nacional de Chefes de Polícia em 2018, um período que a gente conseguiu alastrar, né, esse aspecto conceitual dessa investigação e da metodologia. Felizmente tem refletido até hoje com colheita de frutos muito grandes. Né? Eu fiz essa pergunta porque a gente tem uma ideia de que se gasta muito dinheiro, muito recurso estatal numa operação grande, seja para tráfico ou enfim, qualquer outro tipo. E a pergunta que eu queria fazer, puxando essa também para a doutora Carol, será que é utopia nossa a gente resolver a causa da dependência química, a causa do tráfico, do que a consequência? É possível ou é uma utopia? Primeiro que sem as utopias não viveríamos, né? Somos seres desejosos, precisamos de utopias, né? Então tem que ter o porvenir ali, se a gente vai alcançar ou não. Veja, eu trabalho com doença e saúde. Eu sei que eu vou perder para a doença em algum momento, ninguém é eterno. Então quem trabalha na área da saúde sabe que tem que fazer essa negociação entre eros e thanatos. Eu imagino que quem trabalha na polícia também vive esse paradigma de um outro jeito, né? Bem mais complicado o jeito deles, né? Mas enfim, mais complicado porque você está lidando com uma pessoa que está armada, que, enfim, Thanatos está muito mais presente do que está para nós, né? Embora nesse momento com a Covid a gente está todo mundo com uma apontada para a cabeça, que é o vírus, né? Mas eu te diria assim, e para o Lucas, e aqui dialogando um pouco com o relato do Emerson, estava ouvindo, né? Cada área tem o seu mandato. O mandato da segurança é garantir a segurança. Então, eles têm que combater o tráfico, ok, é um dos problemas, assim como eles vão fazer isso também com o tráfico de gado, que tem um monte aqui no... Como é que chama aqui? Negócio abjeto, né? É preciso combater, enfim, né? Tem tantos crimes que o ser humano é capaz de cometer, né? Que é preciso que tenha quem dê conta disso. Agora, nós na saúde, a gente trabalha com outro paradigma, é o paradigma da vida, né, do sujeito. Então, o que eu acho que a gente precisa? A gente precisa investir nas pessoas. Aí eu vou trazer um exemplo do meus guri aqui, né? Eu digo os meus guris porque a gente tem a maioria aí ainda majoritariamente masculina, embora o tráfico também entra no universo feminino e a gente tem visto as cadeias se encherem de mulheres envolvidas com a questão do tráfico, mas ele é pelo menos para nós na saúde, ele é majoritariamente masculino, né, nos nossos índices. Então, o meu guri, ele nasce numa favela, né? Aí ele tem uma escola precarizada, ele tem uma casa precarizada, ele mora num bairro que não tem uma quadra poliesportiva, ele não tem nenhuma oportunidade, nem oferta de nada na vida dele, né? E aí chega aquele carinha traficante com uma corrente de ouro, com uns panos, como eles dizem, muito legais, né? E ele também quer consumir, ele é um cidadão que está aqui inserido, ele também quer o tênis Nike, ele também quer aquela bermuda da marca X. E aí o cara diz para ele, vem comigo que tu vai conseguir, né? E a gente disputa com esse cara, né? Com esse cara e nós não temos bala na agulha para disputar com eles ganham invariavelmente. Teve um ano, eu não vou lembrar quem era o delegado, e aí é uma falha minha, mas depois eu posso ver, que se implantou na região da Restinga, em Porto Alegre, alguns espaços
de salas com internet, com banda larga, e isso fez com que baixasse o índice de homicídio naquele período. Tá? Eu não vou lembrar, ele era um senhor de barba, mas olha que obviedade. Eu não sei. Não me engano, o delegado Santana. Delegado Santana, olha, o senhor de barba, se ele escuta, vai me matar. O NASCE, doutora Carol, o projeto NASCE dos Territórios da Paz. Né? Exatamente. Né? E tivemos essa reversão no número de homicídios só abrindo esse tipo de sala. Então, eu diria que a gente precisa investir nas pessoas, investir nos territórios, para a gente fazer a boa disputa, né, por território, e eu digo a boa disputa porque esse é o jeito que nós na saúde sabemos disputar, a gente não sabe disputar de outro jeito, né? É ter oferta, é um leque de oferta para que esse guri seja seduzido por nós e não pelo tráfico, né? Então, a maioria dos países que tentou mudar significativamente a sua realidade em relação à questão do uso de substância psicoativa ou de droga, como a gente queira chamar, ela ofertou um amplo leque que incluía moradia, incluía também, desculpa, estou tocando o telefone, incluía também educação, cultura. Então, a gente precisa pensar grande no sentido de políticas públicas densas que disputem. Por exemplo, eu visitei também na Rocinha, no Rio de Janeiro, aqueles complexos que eles fizeram com unidades básicas que tinham piscina, quadra poliesportiva, tinha fisioterapia, tinha reiki, tinha uma oferta lá dentro que a meninada ia toda para lá, aquele calor do Rio de Janeiro. O cara falava, eu não vou fazer esse trem, eu não vou pegar esse bonde, eu vou lá para a piscina, jogar polo, fazer natação. Então, com isso, se estabeleceu algum grau de disputa, porque senão não tem como, pelo menos nós na saúde, é por essa via que a gente entende. Quando a gente olha, por exemplo, os dados da pesquisa Fiocruz que vocês trouxeram aqui no início, a gente vai ver que tem um baixo índice de escolaridade. Então, nós já perdemos esse carinha lá atrás. Por quê? Será que a nossa escola é acolhedora? Será que a nossa escola está preparada e pronta para receber esse aluno e manter ele lá dentro, que essa é a maior dificuldade? Nós temos um governo do estado hoje que fecha, que o Rio Grande do Sul está fechando o ensino de jovens e adultos. Está fechando. Porque entende que não é a sua responsabilidade. Tá, é de quem então? É do município. Aí fica essa coisa, né? O município que se resolve. Então, assim, é complexo, porque é uma pergunta que ela envolve outros setores, e com isso eu tenho certeza que diminuiria muito o número de pessoas nas cadeias se a gente conseguisse fazer uma boa disputa no território. Mas essas pessoas têm que ter real oportunidade de produzir uma vida que seja satisfatória para elas, né? Senão, realmente, a gente já sai perdendo. Interessante, gente. A gente já está com o nosso tempo estourando aqui. A gente vai pular o quadro, vai direto para o quadro, o último, que é o Jogando na Fogueira. Então, segura a trilha aí que a gente vai para o outro quadro. Agora é a hora daquele que a gente mais gosta nesse podcast. Então, é a hora que a gente joga os convidados na fogueira. Mas podem ficar tranquilos que é só uma brincadeira. Uma brincadeirinha de saia justa no estilo Marília Gabriela, só para saber um pouquinho mais da opinião de vocês. Confesso que eu fiquei com mais medo hoje, Carol, do que nós já jogamos um padre na fogueira, né? Para quem tem origem católica, assim, de família que nem eu, é preocupante, né? Mas hoje jogar um delegado, aí eu fico um pouquinho mais de medo, né? Ele é secretário aqui onde eu moro também agora, daí eu fiquei com medo, mas tá tudo certo, tá? Vamos lá. Então aqui a gente vai fazer um trato, tá, delegado e doutora Carol? Vocês só podem responder com sim ou não, concordo ou não concordo, ou com no máximo uma palavra. A gente faz a pergunta e de forma instantânea a Carol responde e depois o delegado Emerson, tá bom? Começa comigo, né? Vai lá. Seguinte, doutora Carol e delegado Emerson, o Brasil deve legalizar o uso de drogas? Sim. Não. Começamos bem, hein? Para combater os crimes que possuem relação com as drogas, deve-se investir mais em saúde, educação ou segurança pública? Saúde. Saúde. Onde rola mais drogas, tá? Nas festas eletrônicas ou nas festas da classe mais alta social,
ou nas comunidades e nas periferias? As mais altas. Eu diria pontos de tráfico, mas eu acho que indiscriminadamente. Não tem um local maior, onde tem maior poder aquisitivo. Enrolei aqui, mas é onde tem o poder aquisitivo, na verdade. Show. O uso de drogas, vocês acham que ele está relacionado a uma necessidade de pertencimento, talvez? São múltiplas necessidades. A droga dá prazer, não tem como negar o prazer da droga, né? A questão é pensar qual é a consequência que esse prazer te dá e que ele é efêmero. A maconha é a porta de entrada para outras drogas? Não necessariamente. Não existe porta de entrada. Todas as portas são possíveis de serem abertas pelo usuário. Depende da oferta, depende do mercado, depende da grana que ele tem no bolso e das necessidades psíquicas. Verdade. Lexotan, Rivotril, whisky, gin, também são drogas, né? Elas são menos perigosas que a maconha? Não. A única diferença é que, como elas são legais, você não vai tomar uma ruim nem da polícia e nem de ninguém por estar comprando elas. Não, concordo com a doutora Carol. Internação compulsória ou prisão? Nenhuma nem outra. Vai, delegado. Não, internação. Acho que a prisão para o usuário não é o melhor caminho. É difícil, né? Bom, que a internação compulsória, ela vira uma prisão, né? A primeira coisa que a gente precisa para tratar uma pessoa é que ela queira se tratar. Por isso que a gente não pode ir pela lógica da abstinência, nós temos que ir pela lógica da redução de danos. Preparar o sujeito para que ele possa te dizer, eu quero parar. Quando ele te diz isso, é quando ele para. Eu sou bastante objetivo, eu sigo a risca o que o Lucas e a Carol me deram, duas opções. Vai lá, nós vamos abrir aqui direito de resposta, delegado, fica tranquilo. Entre as duas é aquela ali, mas claro que existem outras soluções aí. Só que assim, deixa eu fazer um parênteses, vamos pegar o caso do Uruguai, né, que houve liberação das drogas, e que se esperava resolver o problema e, na verdade, se criou um problema. A saúde pública não estava preparada. Os criminosos de outros países entenderam isso como uma oportunidade, aumentou o número de homicídios. Então, um país que for adotar determinadas medidas, ele tem de estar preparado no seu aspecto de retaguarda, justamente para atender saúde pública, aspectos culturais, prevenção, dentre vários outros contextos que são importantes antes de chegarmos na questão da criminalização ou até mesmo na prisão. Eu concordo plenamente, eu acho que prisão não resolve nenhum tipo de solução. Ela deve ser totalmente a última ratio em relação a qualquer tipo de delito, né? Mas o aspecto do Estado, o Estado tem que estar preparado. Sim. Uma observação que eu faria só, delegado, concordo plenamente contigo, talvez o atual modelo de prisão no Brasil talvez também colabore para que isso não se resolva, né? Com certeza, por isso que nós temos outras opções sendo construídas, né, Lucas? Vamos pegar os delitos de menor potencial, a questão da mediação penal, a questão da conciliação penal, que muitos têm barreira para aceitar. Ou vamos pegar lá no final, pegou delitos graves, estão sendo presos, mas por que não utilizar o método APAC, por exemplo, né, onde a reincidência é bastante baixa? Por que não tratar isso já diretamente no adolescente, como é em outros países, fazer esse trabalho, né, de acompanhamento, de soluções que não necessariamente as soluções de encarceramento. O sistema penal brasileiro, nesse ponto, ele não é aula para solução para nenhum dos problemas, pelo contrário, né? Eu acho que o sistema prisional brasileiro ele tá direcionado hoje, e não é culpa dos governantes, mas ele acabou se construindo assim, se formatando assim, mas ele é formatado hoje para qualificar os delinquentes, não para ressocializar.
Qualificar no sentido de formação mesmo, né? De escola do crime. Sim, a gente debateu bastante sobre isso também com a superintendente da SUSEP, o Ângelo, e a delegada, aliás, a comandante Nádia, né? É um tema muito complexo, realmente, e a gente poderia ficar horas aqui falando. Mas vamos ter que encerrar. Então foi mais um episódio do Conversa Fiada. Muito obrigada a todo mundo que ficou com a gente até o final. Espero que vocês tenham pegado aí todas as falas importantíssimas da doutora Carol e do delegado Emerson. Obrigada, doutora Carol, pela disponibilidade e por ter topado essa conversa com a gente. E para a galera que quiser te acompanhar nas redes sociais, como eles fazem para te encontrar? Eu sou uma pessoa analógica. Eu não estou nas redes sociais. Olha aí, quer dizer, pode ser até que eu esteja, mas não sei, ninguém me informou. Mas, enfim, eu tô aí, tô no processo de cuidado sempre, né? E tô à disposição para conversar. Prazer conhecer o Emerson, conhecer o Lucas, te conhecer, Carolina. Eu acho que vocês trazem de um jeito leve um tema que é denso, mas esse é um dos grandes problemas que a gente tem no Brasil. Nós não debatemos, nós silenciamos determinados temas. Né? E quando aplicamos políticas, fazemos políticas cínicas, né? Onde nós prendemos as pessoas pobres e pretas, que se a gente olhar a cor da cadeia, ela tem classe social, e deixamos os outros batendo asinha por aí. E eu sei que isso não é responsabilidade nem do delegado, nem do secretário de saúde, de segurança, né? Porque tem outros acordos e outros interesses, como diria o velho bom Brizola, né? Então, a gente precisa desarmar o tráfico, no meu entendimento, e aí não é minha área, mas nós temos que desarmar o tráfico armando uma sociedade mais humana, mais igualitária, com espaço social para que essas pessoas tenham pertença. Boas escolas, boa saúde e boa moradia, eu acho que a gente vai por um caminho melhor. Muito obrigada. E desculpe não respeitar, porque a gente é da saúde, a gente é impertinente, delegado. Esse é o nosso problema. Certo. Delegado Emerson, obrigado pela parceria, por topar participar, conversar aqui com a gente. Como é que a galera faz para te encontrar lá nas redes sociais? Bom, eu concordo com a doutora Carol em vários aspectos, mas menos na questão de ser analógica, né? Basicamente a @EmersonVento, né, o Vento, WENDT. Todas as redes sociais são assim. Pesquisar aí no Google por delegado Emerson Vento vai me encontrar. Tem um link também no Linktree com todos os meus livros e publicações. Então, fico à disposição. Obrigado pelo convite, Lucas, Carolina, prazer conhecer vocês também, a doutora Carol. Eu, ouvindo a última fala da doutora Carol, me lembrou muito o final dos livros do Bauman, né, que sempre traz uma lógica de esperança, assim. Algo, às vezes, parece muito utópico, doutora Carol, mas o Bauman finaliza todos os livros dele com uma lógica, né, de trazer um pouco mais de esperança para as pessoas, e a esperança, na verdade, ela tem que ser pautada, nesse caso, de construção de alternativas que sejam adequadas à nossa sociedade atual, formada por tribos, como diz Maffezoli, formada por culturas diferentes e totalmente influenciadas hoje pela questão tecnológica, onde se fala mais em cancelamento do que em colaboração e em solidariedade. É verdade. Olha aí. E isso junta tudo que a gente conversou hoje, né, gente? Então, lembrando que toda quinta-feira tem episódio novo em áudio no Spotify, no Deezer e em vídeo no YouTube. Um abraço e até a próxima. Aproveita e segue a gente lá nas redes sociais e constrói a conversa fiada mais democrática do Brasil. Um beijo!